Hajime no Ippo é com certeza um dos, se não, o melhor mangá e anime de todos os tempos. Desde o começo da história, o escritor soube muito bem apresentar seus personagens e enriquecer a sua história com o conhecimento e ensinamento sobre o boxe. As lutas desse mangá são lindas, os detalhes de impacto, a habilidade de cada personagem e o pensamento de quem vai ganhar a luta nos deixa ansiosos e com o coração acelerado pela história inteira. Mas Hajime no Ippo não se prende apenas em boxe. Eu diria até que nesse mangá, o esporte boxe em si é uma das menores coisas se comparados com o desenvolvimento dos personagens, suas relações, as mensagens passadas aqui e suas lições. Eu não minto quando digo que essa obra me mudou como pessoa e mudou muita gente. Se eu tivesse um top 5 animes preferidos, quer dizer, eu tenho um top 5 animes favoritos, eu colocaria ele em primeiro. Eu coloquei ele em primeiro, eu acho. Fora a minha paixão pessoal por boxe, que foi isso que fez eu conhecer o anime primeiramente, esse anime / mangá me fez desenvolver minha disciplina em relação a treino, trabalho, estudo e até a ser uma pessoa melhor. No vídeo de hoje eu irei falar sobre Hajime no Ippo e como ele vai muito além de só boxe. Hajime no Ippo transcende as fronteiras do simples anime de boxe, mergulhando em um notável aprofundamento dos personagens ao longo de sua história envolvente. Além das lutas emocionantes, a narrativa destaca-se ao revelar camadas emocionais e psicológicas profundas dos protagonistas, proporcionando uma experiência enriquecedora que vai além do ringue. O desenvolvimento dos personagens é uma jornada fascinante, tornando a série uma exploração intensa e multifacetada das complexidades humanas. O próprio Ippo seria um exemplo, por ser um garoto que sofria bullying e era constantemente diminuído. Quando ele entra no boxe, a sua luta principal não era com seus oponentes e sim consigo mesmo. Já nos foi mostrado a ingenuidade do Ippo em algumas situações, por exemplo, quando ele quis treinar para entender o que é ser forte, mas também queria só ter amigos. E quando ele fala isso pro Takamura, ele fica bastante estressado. O ginásio não é um lugar para ter amigos, e sim para extrair o melhor do atleta. No mangá em si, uma parte que infelizmente não foi adaptada, inclusive, o Ippo vai enfrentar um cara chamado Taki Keiichi, um atleta que já está há bastante tempo no esporte, e por causa disso, o principal motivo para a cautela seria sua experiência nesse esporte. E logo na pesagem o cara chega todo doente, quase como um debilitado, fazendo o Ippo meio que se sensibilizar com o cara e pensando até em pegar leve com ele. Obviamente o Kamogawa faz questão de esfregar na cara dele a sua ingenuidade, mostrando que isso não foi nada além de um artifício ou uma atuação do Taki para fazer o Ippo subestimá-lo na hora da luta. Mas a maturidade do Ippo nas lutas é bastante desenvolvida após essa. Na luta contra o mal com o Gedo, ele se mostra um cara muito mais seguro e centrado no ringue. Pulando para muito mais à frente, agora eu vou jogar em vocês um barril de spoiler do mangá, inclusive. O Ippo se aposenta por ter uma suspeita árdua da síndrome do boxeador. Mas isso não faz ele se afastar completamente do esporte, muito pelo contrário, ele se tornou um treinador, tendo alunos até. Mas o que intriga não é o fato de ele ter parado. Isso é muito triste realmente, mas o autor não para de nos indicar que uma hora esse desgraçado vai voltar, e vai voltar muito mais potente. Mesmo parando com as lutas, ele continua treinando, continua se aprimorando e continua ficando muito mais forte. Em uma cena onde ele está treinando com o Sendo no terraço, o Ippo está tentando mostrar para o Tigre de Naniwa como eram os golpes do Alfredo Gonzalez, e quando esse cara coloca as luvas e aplica o seu soco, meus amigos, eu nem preciso falar o quão potente foi a porra desse soco. O desenvolvimento do Takamura, o meu personagem favorito em Hajime no Ippo, é notável pela maneira como ele vai além das nossas expectativas iniciais. Inicialmente ele é apresentado como um personagem bastante cômico, mas mesmo assim o autor sabia nos mostrar seu lado mais sério, principalmente quando ele estava introduzindo o Ippo no boxe ou quando ele está nas suas preparações para suas lutas. Takamura surpreende os espectadores ao ter seu passado explorado, especialmente com a introdução de sua família. Esse insight revela as origens do caráter forte e imponente do Takamura, adicionando uma camada significativa ao personagem. A dinâmica com sua família oferece uma perspectiva muito mais profunda sobre suas motivações e desafios pessoais, transformando-o de um simples alívio cômico em uma figura mais complexa e multifacetada dentro do contexto da história. Essa exploração enriquece a narrativa, proporcionando uma compreensão mais completa do que impulsiona Takamura além de sua persona inicialmente caricata. Isso foi muito importante para conseguirmos ter uma ideia maior de suas motivações, seus ideais e seus valores. Falando rapidamente sobre o Aoki e o Kimura,
que também foram introduzidos apenas como alívio cômico, só que aqui a participação deles envolve realmente mais esse lado da história. Todos os dois revelam-se personagens incríveis por meio de arcos de desenvolvimento impactantes. Apesar de suas características humorísticas, o criador habilmente explora as motivações sérias que impulsionam esses dois pugilistas. Uma coisa que eu sempre quis falar em um vídeo sobre Hajime no Ippo é sobre como o Kimura é um dos personagens mais inteligentes quando estamos falando sobre o boxe propriamente dito. E isso é muito foda. Quando eu comecei a ler o mangá após o anime, eu percebi que em boa parte das lutas, seja as do Ippo ou as que o Ippo estava acompanhando ele no público principalmente, esse cara sempre consegue decifrar os mistérios e as técnicas que acontecem em cima do ringue, adicionando uma valorização enorme para um personagem que literalmente é um boxeador medíocre, tá ligado? Mas além dele, o Aoki também se mostra bastante inteligente na observação, só que em relação a ele, o criador realmente quis ter ele como o pior lutador da obra, infelizmente. Não só ele, todos os dois são a representação máxima de dois lutadores medíocres. Muitas lutas perdidas, só conseguiram disputar o título uma vez em mais de 5 anos treinando sério e lutando. Mas quando acontecem seus arcos para buscar o título, meus amigos, são sempre um dos mais emocionantes. Eu chorei, moleque, quando o Kimura perde pro Mashiba, mas não simplesmente por perder, e sim a sua determinação de ser nocauteado e ainda assim se manter em pé. Essa porra é literalmente uma das maiores lições de perseverança que se pode imaginar. E o melhor, quando ele decide se aposentar e para quieto em reflexão, ele nota que só perdeu porque seu golpe precisava de apenas mais 3 centímetros para acertar, e que se acertasse seria um nocaute. Isso é sensacional e emocionante. Eu acredito que os dois são uma bela forma de representar que desistir nunca será uma opção. Não importa as derrotas, pois elas te deixam mais fortes, e não importa suas quedas, elas surgem para aprendermos a nos levantar mais uma vez. Essa abordagem destaca a riqueza de cada personagem, evidenciando que, mesmo sendo uma fonte de humor, Aoki e Kimura são atletas sérios com narrativas cativantes e arcos de desenvolvimento tão envolventes quanto os de protagonistas mais tradicionais. As rivalidades entre Ippo e Sendo, Ippo e Vogue, Ippo e Mashiba, Ippo e Miyata, Ippo e Wally, enfim, etc. São elementos fundamentais quando o assunto é as relações mais marcantes dessa história. Ampliando a complexidade de cada um dos personagens, eu acredito que a introdução do Vogue em sua luta contra Ippo foi um belo exemplo de como o autor soube nos emocionar por meio da construção de seus personagens. Vogue é um siberiano que começa a lutar boxe para conseguir um sustento e poder ajudar a sua doente mãe. Ele parte para o Japão e lá ele luta contra o Ippo, e se ele ganhasse dele, poderia disputar o título e receber um bom dinheiro para voltar para casa. E é aqui que entra o lado emocional, que praticamente está em todas as lutas desse mangá e anime. De um lado temos o Ippo, o cara que nós acompanhamos desde o começo dessa história, que luta e treina todos os dias para se tornar mais forte. O Ippo é a nossa imagem máxima de disciplina e paixão. E de outro temos Vogue, um cara que está lutando para ajudar a sua mãe doente, que não quer voltar de mãos vazias para o seu frio país. Isso mostra como o Jorge Morikawa gosta de fazer a gente não conseguir torcer para nenhum dos dois. E quando o Ippo vence, ficamos felizes, mas tristes, principalmente quando o Vogue perde injustamente pro Sendo. É muito triste ver ele e a sua expressão triste voltando para a Rússia de mãos vazias. Graças a Deus o Morikawa nos deu uma felicidade genuína quando fez esse cara ganhar o Mundial. Puta merda, que felicidade, viu? Fora ele, a amizade do Sendo e do Ippo é magnífica do mesmo jeito. Eu não vou me estender muito nisso, só digo que os dois são uma dupla de evolução, com o Ippo aposentado e o Sendo disputando o Mundial. De algum jeito essa história vai acabar com o Ippo voltando. Também não vou me estender no Ippo e no Mashiba. Hoje em dia eu enxergo um respeito mútuo e equilibrado entre os dois. E eu enxergo que o Mashiba quer muito se aproximar do Ippo em questão de amizade. E sobre o Imai e o Itagaki, eu vejo muito de Sendo e Ippo em vez de Miyata e Ippo na relação entre os dois. Eu acredito que enquanto vocês me escutavam nesse vídeo, todos puderam perceber como eu amo esse anime e esse mangá. Eu era um moleque de 11 anos que estava vibrado por boxe, pelos filmes do Rock Balboa e pela minha vontade de treinar, mesmo não tendo uma academia próxima de onde eu morava. Ainda bem que morando em Portugal eu tive a oportunidade de treinar com um cara da Bahia, que ele é amigo do Popó, aliás. Pra quem não sabia se eu tinha conseguido, né, ir treinar, tá aí, tô há mais de meses já. Nessa idade eu tava mexendo no computador da sala e eu estava naquela fase de ver anime, tá ligado? Então eu pesquisei anime de boxe no YouTube. Achando o quê? Hajime no Ippo. Depois disso eu acompanhei essa história até os dias presentes. Todo fim de semana eu tô lendo lá os capítulos semanais.
Hajime no Ippo vai muito além de só boxe. É uma história sobre amizade, disciplina, desenvolvimento pessoal e o principal, é uma história sobre superação.